paz do Senhor, povo de Deus, que a graça, o amor de Deus esteja visitando sua vida, esteja visitando sua casa, esteja visitando sua família, mas principalmente o íntimo de cada um. Que Deus nos abençoe nessa noite. Quero iniciar essa live, dizendo que nós estaremos hoje falando da morte e o estado intermediário da alma. Eu quero convidar você, enquanto nós estamos iniciando essa live, para estarmos fazendo uma oração, amém? Vamos orar, queridos. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas diante da Tua presença. Queremos pedir perdão ao Senhor por tudo aquilo que desagrada o Teu coração, por tudo aquilo, Pai, que fere o Teu Espírito Santo. Quero pedir ao meu Deus e Pai, do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Rei da Glória, para que a cada dia mais o Senhor me dê a entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Para que a cada dia mais o Senhor estenda a Tua mão sobre as nossas vidas, Senhor, para que possamos entender o Teu propósito. Meu Deus, nos ajuda e nos ensina, Senhor, a entrar no Teu propósito, a caminhar na Tua direção, meu Pai, a estabelecer, meu Deus, aquilo que está no coração do Pai, que possamos um dia dizer que combatemos o bom combate, acabamos a carreira e guardamos a fé. Toma nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor, toma o primeiro lugar, vem estar conosco neste momento, em nome de Jesus. Hoje nós vamos estar tratando de um assunto que nós já até tratamos com vocês, a morte, o estado intermediário da alma, mas antes eu queria estar tratando um assunto bem delicado com vocês, que é como está o seu coração diante de tudo que está acontecendo. Por que eu estou falando sobre isso? É momento de nós pararmos para analisar, porque a palavra de Deus, ela nos ensina a trazer à memória aquilo que nos dá esperança, Quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E nesses últimos dias, muitas pessoas têm nos procurado, pessoas que estão com problemas de ansiedade, pessoas que estão com problemas de depressão, pessoas que não estão sabendo lidar com a situação de ficar ocioso, E eu quero trazer algo para vocês aqui que é de fundamental importância. Aquilo que mais eu exercito é aquilo que se torna mais forte dentro de mim. A palavra de Deus, ela nos ensina, a estar sempre ligados e arraigados, a crescermos, a frutificarmos naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, o que acontece, queridos? Quando eu quero malhar o corpo, eu procuro uma academia. Quando eu quero exercitar o cérebro, eu procuro ler. E quando eu quero fortalecer tudo, porque tudo está ligado à alma, eu procuro estar bem com Deus. Eu procuro orar, eu procuro me envolver, eu procuro me fortalecer na palavra, Essa palavra que vai me dar alicerce, essa palavra que vai me dar estrutura. E o que tem acontecido? Eu fico olhando aqui no WhatsApp do pessoal que trabalhou comigo, das pessoas que nos cercam. Gente, é tanta informação negativa, é tanta coisa que só quer trazer medo, falta de esperança. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que a palavra de Deus, ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus e que o justo viverá da fé, Então eu quero falar para vocês o seguinte: pare de ver noticiário, comece a se exercitar, comece a buscar o preenchimento do Espírito, preencher seu tempo com as coisas de Deus, preencher seu tempo
com coisas que vão trazer benefícios para sua alma, para o seu espírito, tá bom? Então, para de ficar olhando para estatísticas, para de ficar olhando, né, para o que está acontecendo no governo, né? As aves do céu, elas não plantam, não cegam, né? Elas não preparam o solo, e o Senhor tem dado a elas tudo que elas necessitam. Hoje eu estava na casa de umas pessoas que a gente ama muito, e o marido estava dizendo ali que vive da fé há mais de 10 anos e nada tem faltado. Às vezes a gente passa apertado, né? Mas o Senhor não nos desampara, o Senhor jamais vai nos deixar sozinhos, né? Diante de situações difíceis, tá bom? E agora nós vamos dar início, né? No nosso estudo. E eu quero falar um pouquinho hoje e tirar um pouco desse, desmistificar, né? De certa forma, isso que tem acontecido aí para tentar matar a tua fé, tentar matar, né, fazer com que as pessoas entrem em desespero, não é verdade? E eu quero convidar você, abra a sua Bíblia, lá em Romanos, capítulo 8, né, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito é viva. Em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém? E quando a gente fala sobre morte, quando as pessoas têm medo de morrer, né? Qual é o propósito da morte, né, na vida de um cristão? E o que acontece com os nossos corpos e a alma quando nós morremos? Em primeiro lugar, eu quero fazer uma explanação sobre esse porquê, né? Qual é o propósito da morte na vida do crente? Já que eu aceitei Jesus, por que eu tenho que passar por isso, né? Por que eu tenho que passar pela morte? Vale a pena ressaltar, queridos, que o próprio Cristo, ele cumpriu esse processo. E a Bíblia os chama de o primogênito dentre os mortos, né? A Bíblia chama Cristo de o primogênito dentre os mortos, porque ele venceu a morte. Então, entenda uma coisa, para encontrarmos com Cristo, né? Ou ele virá nos arrebatar, ou virá nos ressuscitar, né? A Bíblia diz que os que estão vivos, né, não precederão os que dormem, né? E é sobre isso que nós vamos começar hoje, e não vai dar para terminar, né? Já ressalto aqui que não vai dar para terminar, porque muitas pessoas acham que quando a pessoa dorme, ela fica dormindo ou que ela fica inconsciente. E nós estaremos tratando sobre isso durante esses dias, tá bom? Por que os crentes morrem? Nós temos que fazer uma análise, né, disso para nós termos a conclusão, né, e considerarmos a morte como uma questão que nós teremos que passar por ela. Eu costumo dizer que quando um crente morre, né, ele já foi se encontrar com Cristo, né? Por quê? Porque após a morte segue o juízo, não é verdade? E quando a pessoa morre, Jesus voltou para ela. O que nós temos que estar preocupados, né, é que temos que estar prontos para esse dia, né? O que nós temos que preocupar é como estamos diante da chegada, né, da morte. Como nós estamos, né? Quando a morte chegar, né? É como a palavra de Deus diz: louco, se pedirem a tua alma hoje. Nós temos que estar prontos. Por quê? Porque para quando o noivo vier, haja azeite, né? Nossa lamparina esteja acesa, né? Para que nós não tenhamos perdido a dracma que vai ser necessária. Para que o Senhor olhe para nós e diga: me mostre as tuas mãos. E aquilo que ele investiu, né, em nossas vidas, nós vamos poder olhar para ele e dizer: olha, Pai, o que o Senhor me deu de dom, né,
funcionou. Eu frutifiquei aqui a 10, a 100, a 1000 por um, amém? Então, quando a gente falamos sobre este assunto, nós devemos também perguntar o que acontece entre o momento em que morremos e o tempo quando Cristo voltar para nos dar nossos corpos, né, ressuscitados e novos. Como vai ser esse processo, né? Então, o que acontece? Qual é a primeira coisa que eu tenho que entender? É que a morte, ela não é uma punição para a vida do cristão, para a vida daquele que está esperando, né? Para aquele que vai passar por este momento. Uma coisa nós temos a certeza, é que todos nós passaremos por isso. Mas quando nós olhamos grandes homens e grandes mulheres de Deus, nós vamos ver que eles não temiam a morte. Nós vamos ver que pelo contrário, o apóstolo Paulo ele dizia, olha, porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro, né? O apóstolo Paulo anseiava em estar com Cristo, por quê? Porque ele esteve lá, ele foi arrebatado ao terceiro céu, né? Ele esteve lá e ouviu palavras inefáveis. Ou seja, quando ele esteve lá, ele provou da essência do céu, né? Quando alguém estava falando daquela dimensão a que ele foi, ele não estava falando de algo que disseram a ele, ele estava falando de algo que ele provou. E é o que eu digo muito para os irmãos, nós temos que ter muito cuidado, né? Temos que ter muito cuidado, porque existem aqueles que estão na igreja, existem aqueles que participam, mas existem aqueles que se envolvem, ou seja, são pessoas que elas não apenas estão lá participando, mas elas estão se envolvendo, elas estão provando, né, daquilo que está acontecendo ali. E nós temos que ter esse cuidado, nós temos que analisar se nós estamos apenas participando ou se nós estamos provando. Porque esse homem, ele provou isso. E quando Romanos 8:1 diz assim, olha, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, vale a pena ressaltar que ele não está dizendo que nenhuma condenação há para todas as pessoas. Ele está dizendo nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Toda a pena por nossos pecados, toda a cobrança por nossos pecados, toda legalidade foi paga na cruz. Amém? Embora saibamos que os crentes morrem, nós temos que ter cuidado para não ver a morte, né, de pessoas crentes como um castigo de Deus, mas de sim uma consumação de uma promessa, uma consumação de saber para onde nós vamos. Isso difere o cristão de algumas outras religiões, né? Muitos querem preparar algo para o que está por vir, né? Algumas religiões dizem, olha, não sei o que está por vir. Alguns acham que vão voltar de novo, né? Embora a Bíblia diz que é dado ao homem nascer e morrer apenas uma só vez. E nós temos que ter cuidado como nós olhamos para tudo isso. É verdade que nós temos a convicção, né, que a pena do pecado é a morte. Mas a pena de morte não se aplica a nós. Por quê? Porque nós estamos apenas, por um tempo, colocando aquele corpo mortal, né, de lado, né? Mas a morte, ela não é apenas... Ela não para ali na morte física, né? Nós temos que tratar isso também de uma questão espiritual, porque a Bíblia fala do que é a segunda morte, quando as pessoas foram jogadas no lago de fogo e enxofre, né? Então, para aqueles que estão em Cristo, a dívida foi paga. A consequência do pecado foi apagada. A dívida foi paga. Tudo isso foi pago por Cristo, né? Então, através disso, nós temos que ter uma outra visão, né, sobre a penalidade, né, por nossos pecados. Porque senão nós não vamos conseguir entender por que as pessoas, os servos de Deus, as pessoas que são tementes a Deus, jamais entenderemos por que elas morrem.
né? Jamais entenderemos por que que elas passam por isso. O que me chama a atenção, queridos, é que quando morre alguém que nós amamos, dói muito, né? Por que que dói tanto? Queridos, quando Deus criou o homem, Ele não criou o homem para morrer. Deus criou o homem para cuidar do paraíso, para estar com o Senhor todos os dias, na dia. Mas, infelizmente, né, Deus entrou o pecado, né? Mas se por o pecado de um a morte entrou, né? Também por um entrou a vida eterna, entrou a salvação, entrou a redenção, né? Então nós temos que ter essa convicção e parar de temer, porque se você for parar para analisar a Bíblia, a palavra de Deus e a vida, todas as vezes, queridos, que o diabo quis atacar o povo de Deus, ele tentou atacar com medo. Em alguns momentos a Bíblia diz que o coração dessas pessoas derreteu-se, né, quando chegou as ameaças ou quando chegou aquilo que estava por vir. Então é momento de nós pararmos para analisar e pensarmos qual é o Deus, né, que nós servimos, se eu posso confiar ou não nele, né? A morte, nós temos que enxergar a morte como resultado final de viver em um mundo caído. Vocês estão entendendo? Nós temos que olhar para a morte como o estágio que eu tinha aqui acabou, né? Agora, quantos de nós aqui hoje, que estamos aqui online, podemos dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé? Às vezes nós somos tão dedicados à família, somos tão dedicados ao trabalho, somos tão dedicados, né, ao lazer, mas até onde nós somos dedicados àquilo que Deus colocou para nós? A palavra de Deus diz que nós foram chamados para apóstolos, outros para profetas, outros para doutores, outros fomos chamados como pastores, né? Evangelistas. Ela vai falar dos dons, né? Mas cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu dom, cada um tem o seu talento. E o que nós temos feito, né? Com aquilo que Deus nos entregou. Porque vai chegar o dia de dizer, mostre-me as tuas mãos. Então nós não podemos olhar para a morte, né? Como algo, como uma punição, mas como um estágio, né, que nós vamos alcançar, né, a nossa vida com Deus. A sua Bíblia lá em Coríntios 15, 24. 1 Coríntios, tá? Diz assim, ó: depois virá o fim. Quando tiver pregado o reino de Deus ao Pai, quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, claro que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. Então, como a morte, né, ela é a última coisa, o último estágio, né, a ser vencida, né? Um dia nós vamos poder dizer, né, onde está a morte, a tua vitória? Vamos lá para o versículo 54 e 55, onde nós estamos lendo. Vamos a partir do 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, que isto é mortal se revista da imortalidade. Então, um dia nós seremos imortais, estaremos, né, com o corpo glorificado, estaremos lá com o Senhor, reinaremos no milênio, né? Estaremos com Ele, né? Versículo 54. E quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á o que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória?
Ora, o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu não sei você, mas quando eu vou lendo essa palavra de vida, eu vou sentindo a presença de Deus. É muito lindo, né? Essa manifestação de Deus. Deus não se limita nem de estarmos juntos, né, na igreja. Só de estarmos aqui eu já posso sentir a presença do Pai, né? Já posso sentir o Pai se manifestando. Amém? Você também está sentindo aí? Pode se expressar. Mas nós temos que entender também que esse momento, né, de morte é uma realidade na vida das pessoas. É uma realidade na vida do crente, mas ela também é uma realidade, né, na vida de todas as pessoas. Ela é uma realidade na vida do ímpio, né? Que o ímpio muitas vezes acha que ele só tem essa vida, né? Quantas pessoas, queridos, só pensam em curtir, né? Enquanto nós tentamos falar algumas coisas, parece que as pessoas não ouvem, parece que as pessoas não entendem, né? Mas vai chegar o grande dia que nós estaremos com Ele. Queridos, para analisar aquele grande dia em que o Senhor vai chegar e vai dizer: vinde benditos do meu Pai. Entrai no gozo eterno que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Então, ela é uma realidade, né? Mas a morte não é uma punição. Não é uma punição pelos nossos pecados individuais, né? Porque Cristo pagou a dívida por nós. E Deus, ele vai usar, né, a experiência da morte, né, para completar a nossa santificação. Porque quando vier, aquilo que é inteiro, aquilo que é em parte, será aniquilado. Amém? Quando vier aquilo que é completo, né? Quando vier aquilo que é pleno, né? Quando vier o que é perfeito, aquilo que é em parte será aniquilado. O apóstolo Paulo diz que o Espírito, né, a palavra de Deus, né, ela vai dizer que o Espírito está pronto, mas que a carne é fraca, não é verdade? Então eu e você que estamos aqui nessa vida, nós estamos aí passivos, né, de errar, né? Acho que nós erramos todos os dias. E quando a pessoa que está com Cristo parte, ela parte para um gozo, né? Ela parte para algo que é muito maior do que o que estamos vivenciando. Então, nós temos que ter cuidado, né? A olhar para a morte como uma punição. Mas é algo que vai completar a nossa santificação. Nós vamos sair de um corpo corruptível, né? E vamos ter algo incorruptível, não é verdade? Portanto, todas as vezes que houver dor e sofrimento, né, em que no fato dessa experiência de vida, nós não podemos pensar que é porque Deus está nos castigando, né? Em muitos momentos a dor vai nos levar a refletir. A palavra de Deus, ela nos ensina que é melhor estar numa casa onde há luto do que estar numa casa onde há festa, né? Por quê? Porque todas as vezes, queridos, que eu fui ministrar um funeral, né, uma cerimônia fúnebre, é um momento em que as pessoas, até o arrogante, se cala para ouvir. Até o incrédulo se cala para ouvir. Sabe por quê? Porque ali o coração está quebrado. Ali está indo uma pessoa, né, que amava, né? Eu conheci uma pessoa que ela batia no peito e falava: eu sou mais eu. Não tem Deus, não tem ninguém. E o dia que ele morreu, né, uma pessoa que estava lá do teu lado falou: e agora, homem de ferro, vai bater aonde? Né? Então, nós temos que ter cuidado, né, com o que aprendemos, com o que passamos, né? Às vezes, o sofrimento, ele é o simples resultado, né, de viver uma vida no mundo caído, no mundo de pecado, né? Porque Deus ele está completando uma obra, né? E esse completar de obra é para o nosso bem, é para algo, né? Para nós passarmos por uma outra dimensão, por uma outra atmosfera. E eu quero convidar você, abre sua Bíblia lá em Romanos 8, 28.
E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Porque os que dantes conheceu também, os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Ele foi o primeiro, primogênito, né? E um dia nós estaremos lá com ele. Um dia nós estaremos lá ao lado dele, né? Embora em muitos momentos, né? Tudo vem para cooperar, né? Tudo vem com um propósito, né? O propósito positivo da disciplina de Deus, ela é bem clara também em Hebreus capítulo 12, né? Lá onde lemos: o Senhor corrige a quem ama. Para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Nenhuma disciplina no momento, né? Ela parece ser boa, não é verdade? Nenhuma disciplina, nada parece bom no momento. E muitos momentos dolorosos, né? Parece ser doloroso, mas depois produz um fruto de justiça. E muitas vezes traz paz para aqueles que foram treinados. Vamos abrir lá, Hebreus capítulo 12. Vamos ver o 6, o 10 e o 11. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. Vamos lá para o 11, para o 10. Porque aqueles que, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, por nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitamos por ela. Amém? Então, peraí, bispo, você falou que a morte não é uma punição. Não. A morte, ela vai completar, né, aquilo que Deus tem conosco. A morte ela vai dar prosseguimento, né, ao propósito da redenção. Mas em alguns momentos nós vamos passar por dificuldades e seremos corrigidos, né? E nós não podemos esquecer que a nossa leve e momentânea tribulação trará sobre as nossas vidas um eterno peso de glória. Não é verdade? Então, em alguns momentos, nós temos que nos lembrarmos, né? De que o nosso Redentor vive, que ele, somente ele, é poderoso para nos fazer vencer. Somente ele nos conduzir à vitória, né? Então, é momento de nós analisarmos, né? Como é que nós temos estado? Abre sua Bíblia lá em Apocalipse 2:10. Temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-lhe a coroa da vida. Queridos, quantas pessoas têm sido lançadas em prisões do medo, né? Quantas pessoas têm sido afrontadas, né? Quantas pessoas têm sido subjugadas por este medo. E nós temos que olhar, né? Como é que nós estamos vendo todas essas coisas? Nós não podemos ter medo daquilo que está por vir, mas sim a certeza, né? Como eu havia dito no início da minha fala, em muitos momentos, na reconstrução dos muros, né? Em outros momentos, o inimigo quis lançar medo sobre as pessoas. O inimigo quis fazer com que essas pessoas se acovardassem e desistissem, né? E quando nós paramos para analisar o que essas pessoas vivenciaram, né, nós vamos analisar de uma forma assim, vamos olhar de uma forma de algo que tem um propósito.
de algo que existe um propósito em todas as coisas, que é o que a palavra de Deus diz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é verdade? Então, nós temos que olhar para isso, né? Nós temos que enxergar esses momentos de dificuldade como um momento para crescer. Porque nós não podemos esquecer que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito. E quando você olha lá aquela palavra, Espírito está com letra maiúscula. Ele foi conduzido pelo Espírito para ser tentado. E às vezes eu vejo pessoas falarem assim, olha, eu tenho que jejuar tanto tempo. A Bíblia diz que a gente tem que jejuar. Mas não se esqueça que Jesus foi tentado depois que ele jejuou 40 dias e 40 noites. E o inimigo das nossas almas veio em cima de uma necessidade. Veio, né, em cima da fome, não é verdade? Veio tentar Jesus, né, que as pedras se transformassem em pães. Depois ele ofereceu o reino, né? Aliás, foi por último, mas fez com que Jesus se atirasse do pináculo, né? Que ele se atirasse. E em todos os momentos Jesus dizia, também está escrito. Jesus se revestia da palavra de Deus. E é como o salmista diz, né? Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Às vezes nós perdemos tanto tempo com tantas coisas, mas não ganhamos tempo em conhecer as coisas de Deus. Não ganhamos tempo, né, de estarmos ali juntamente, né, crescendo no conhecimento, né, e na graça. Abre isso em Filipenses 1:20. Olha o que é que o apóstolo vai dizer aqui. Ó. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Mas se o viver na carne me dá fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto. Estou em desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário por amor de vós ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para o proveito e vosso uso na fé. Queridos, eu quero abrir um paralelo aqui. Imagina você, embora a comparação que eu vou fazer ela vá muito além do que vai ser dito aqui, né? Mas imagina você, né, parar para analisar aquele lugar que você queria muito ir, né? Parar para analisar aquilo que você busca, né, de todos os lados, né? Eu quero que você entenda um pouquinho. Imagina você ir para um lugar que te dá muito prazer. Por exemplo, tem pessoas que gostam muito de ir para a praia, que gostam muito de viajar. Pare para imaginar aquilo que você mais gosta, aquilo que você mais ama. Paulo ele está dizendo que está em aperto. O apóstolo está dizendo o seguinte, olha, a minha ânsia é de estar com Cristo, mas por causa de vocês, eu quero permanecer para que aumente a sua fé e gozo. Parafraseando, né, falando com minhas palavras, é o que ele está dizendo. Olha, eu queria ir logo, mas eu preciso completar a obra que eu tenho para fazer aqui. Eu preciso completar, amém, aquilo que eu preciso fazer, aquilo que Deus entregou para mim. O que me chama a atenção na vida do apóstolo Paulo é que ele não estava preocupado apenas com ele. Ele estava preocupado com o crescimento, o gozo, a fé e a esperança das pessoas que o rodeavam. Amém? E eu quero perguntar para cada um de nós hoje,
Como é que está esse propósito das nossas vidas, né, com relação à vida das outras pessoas? Porque senão nós faremos como o mundo, né? Nós vamos viver somente para nós mesmos. E quantos de nós poderão dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Não é verdade? Nós temos, queridos, que parar e analisarmos, né? Como é que tem sido o nosso viver, como é que tem sido o nosso caminhar, né? Nós temos que parar e olhar, né? Vamos ler lá também Hebreus 2,15. Vamos ler o 14, né? E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por todas as vidas sujeitos à servidão. Olha só, né? Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Mas será que nós temos sido escravos deste medo? Será que nós temos sido escravos, né? Enquanto Deus vai fazer um bem através do processo da morte, né? Ele vai nos tirar da carne de um corpo corruptível. Quando nós pensamos, né, na morte, quando nós nos lembramos dela, isso nos aterroriza em muitos momentos, né? Mas é um processo que todos nós teremos que passar por ele. E nós temos que entender que no mundo criado por Deus, né, isso não deveria acontecer, porque ele não criou para isso. A morte entrou por causa do pecado, por causa de uma ação do nosso inimigo, né? E nós temos que entender também que a morte, né, ela vai completar o nosso processo de união com Cristo. Não é verdade? Eu quero que você pare para analisar aqui. Às vezes eu vou fazer algumas comparações, mas sei que vai muito além disso aí, amém? Abra sua Bíblia lá em Romanos 8,17. Vamos ler o 16, amém? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Forte, não é verdade? Abra sua Bíblia também, na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Vamos a partir do 11, né, dando enfoque para o 14, tá bom? Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amados, não estranheis ardentes provas que vêm sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e vos alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Mas o que nos está preparado, queridos, é algo que é muito maior. Amém? É algo que vem de uma forma muito mais forte. Abre sua Bíblia lá em Filipenses 3:10. Vamos a partir do 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o
perda por Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tenho a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições sendo feita conformes à sua morte. Queridos, se o próprio Cristo não temeu a morte e entregou a vida dele por amor de nós, por que é que eu temeria? Abre sua Bíblia lá em 1 Pedro 2, 21. Vamos ler o 20 e o 21, né? Vamos falar um pouquinho sobre do proceder. Vamos a partir do 19. Porque coisa é agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravo, padecendo injustamente. Porque que glória será essa se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis? Isto sim é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigamos as suas pisadas. Amém? Então nós temos que parar para analisar se nós temos motivos para temer alguma coisa, né? A nossa obediência a Deus é mais importante do que preservar as nossas próprias vidas. Eu vejo muitas pessoas, queridos, e em muitos momentos até nós mesmos podemos errar, né, cometer esse erro. Às vezes a pessoa fica buscando aceitação, às vezes a pessoa fica buscando reconhecimento, enquanto a Bíblia nos convida até para padecermos por amor a este evangelho, né? A Bíblia nos convida, o Jesus nos convida, né, a nos entregarmos, né, de corpo e alma, né? Então, se Deus usa a experiência da morte para aprofundar a nossa confiança nele, ele quer também fortalecer a nossa obediência através disso. Ele quer fortalecer a nossa confiança, né? Então, é muito importante nós lembrarmos que o mundo objetivo, né, ele quer preservar a vida física, né? A todo custo as pessoas querem se preservar, né? E a meta mais elevada, a mais excelente para a obediência do crente é a fidelidade a ele em todas as circunstâncias, até diante da morte iminente. E isso é muito mais importante. E é por isso que o apóstolo Paulo podia dizer, né? Vamos lá em Atos 21, 13. Mas Paulo respondeu: que fizeis vós? Chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só para ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Vamos olhar também lá o 25:11. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo a César. Paulo sabia que ainda existia, né, um propósito em sua vida. E em um momento ele fala: olha, quando vocês vierem ter comigo, traz a minha túnica e traz também a capa, porque em breve estarei sendo oferecido em sacrifício. Mas em momento algum eu vejo ele temer, né, por sua morte. Em momento algum ele fica aflito, né? Vamos ler lá Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto
que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Queridos, quantos de nós estamos com esse envolvimento, né? A ponto de estar preocupado com o ministério que Deus nos colocou? Quantos crentes estão preocupados com quem ele vai namorar, com quem ele vai casar, com quem ele vai viver? Não que você não possa isso. Você pode ter sua vida, né? Mas nós estamos falando aqui de pessoas que se entregaram totalmente, que abandonaram o pecado e abandonaram os seus próprios sonhos para correr uma carreira que foi proposta. E ele sabe que ele vai receber a recompensa, né, daquilo que ele entregou, daquilo que ele fez a Deus. Hoje nós vamos parar aqui, né? O que devemos pensar da morte? Da nossa própria morte e a morte de outras pessoas. É onde nós vamos parar hoje. Amém? Amém? Pai, eu quero te louvar e te agradecer por este momento. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, guarda a mente, o coração de cada uma das ovelhas que o Senhor me confiou, de cada pessoa que está aqui, Senhor, nesses estudos conosco. Eu peço ao Senhor que o Senhor visite cada lar, que o Senhor visite cada família, que o Senhor visite cada vida e que não permita, Senhor, que o inimigo das nossas almas deixe nenhum deles ansiosos, que não os deixe, Pai, de forma nenhuma abatidos, mas que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Queridos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês e amanhã nós estaremos voltando, né? E estaremos dando continuidade aqui, tá bom? Deus abençoe.